Obrigada. Bom, Amanda, obrigado. Eu agradeço ao GIF, particularmente ao Zé Marcelo, que é o responsável por eu estar aqui, né, nessa conversa, e fazer um elogio à iniciativa de vocês, né? Dizer que vocês são muito corajosos, porque nesse contexto atual, né, chamar uma conversa dessa, enfrentar esse debate, precisa de muita coragem, né? Por isso eu pensei que vocês são semeadores da boa conversa e dos bons encontros, porque depois que eu ouvi aqui do Glauco, da Lígia, e agora também do amigo que acabou do Tiago, né? Eu não teria o que complementar, porque essa radiografia do momento que a gente vive, ela foi bastante completa. Mas, como eu sou meio teimoso, eu diria o seguinte, que olhando, né, para os ODS, do ponto de vista do movimento social, de onde é minha origem, né? Eu sou do movimento de favelas do Rio de Janeiro, te digo que me dá um nó muito grande na garganta, porque quando eu comparo aquela lista de eixos e quando eu vejo a realidade brasileira, eu falo que o nosso desafio é um desafio abissal, quase que eu diria, né? Seja qual for o item que a gente escolha. Porque a gente está vivendo num momento que pensar, né, pensar os avanços, ou pensar em desenvolvimento e sustentável no Brasil, ela exige da gente um posicionamento radical. Não tenha dúvida. Eu acho que hoje aquela lista das ODS chega a ser uma proposta radical, em que pese os limites do que está colocado ali. Mas, enfim, é necessário, se a gente verdadeiramente se posicionar na defesa, né, do atingimento, e não vou dizer atingimento 100%, mas um atingimento mais de 60% daquela agenda ali, eu diria que a gente está tendo uma atitude bastante radical no enfrentamento desses desafios. Por que eu digo isso? Eu acho que foi o Thiago que trouxe a questão dos ODMs, né? Em 2000, quando foi apresentado os Objetivos do Milênio, houve uma grande discussão no âmbito da sociedade civil, principalmente do movimento popular, né, dos limites daquela proposta. No entanto, a gente estava num momento mais interessante, eu diria, do ponto de vista da organização social, da esperança, da mobilização da sociedade. Vamos lembrar que, em 2001, a gente tem a criação do Fórum Social Mundial, que, independente da crítica que possa se fazer aqui ou acolá, mas você tinha uma esperança, você tinha uma ebulição de pensamento, questionamento, proposições que estava acontecendo não só no Brasil, mas era uma agenda da sociedade civil mundial que estava questionando e se enfrentando com temas econômicos, com temas sociais bastante interessantes. Mesmo com esse crescente, né, de participação, de envolvimento, a gente não consegue que os objetivos do milênio tenham um impacto mais forte na realidade brasileira. Mas, isso a parte a isso, nós estávamos meio num crescendo. A gente vinha de uma história do movimento social envolvido um pouco na construção da Constituição Cidadã. Eu acho que os anos 90 foram anos de construção de proposições e de ampliação desse campo da sociedade civil, bastante interessante, e a gente entra nos anos 2000 com muitas esperanças e expectativas. Tanto é que temas como a questão do enfrentamento do racismo já a partir das cotas, né, das cotas raciais, né, temas como a questão da fome, que são enfrentados diretamente. Você tem um panorama e um leque de iniciativas que elas acabam alimentando essa esperança e o debate em torno ao alcance, né, e a diminuição das desigualdades. Quando eu penso hoje, olhando para a realidade,
brasileira, eu fico meio impactado, porque vamos trazer aqui a experiência da educação que o professor Glauco apresentou. Independente do baixo crescimento, da baixa melhora do Brasil neste campo da educação, a gente fica muito claro agora, nesses meses, né, nesse ano de pandemia, o quão profundo é esse abismo e o quão ele está sendo cavucado, que ele está sendo aprofundado. E não vai ser em mais 4 anos que a gente vai recuperar esse período, esse aprofundamento, porque é abissal o que a gente está vivenciando agora. Quando a gente olha para o outro lado, né, o tema da saúde, que verdadeiramente toda essa discussão em torno ao atingimento diretamente dos mais pobres, mas a gente, por um lado, ele tem um elemento positivo, que foi a gente olhar para o Sistema Único de Saúde e falar, bom, essa é a única e verdadeira possibilidade de atendimento dos pobres nesse sistema. Então, há que se defender isso. Então, chamar a atenção, inclusive, de uma militância popular em defesa do SUS, eu acho que isso foi importante. Por outro lado, fica muito claro de quem paga essa conta, ou quem paga com a vida, né, essa desigualdade que ficou muito escancarada nesse período. Então, assim, por outro lado, a sociedade civil, e aí eu falo de movimentos populares, né, principalmente, eles tiveram uma atuação que foi muito importante nesse momento. E eu te digo isso porque eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, mas acompanhei também a dinâmica de São Paulo e um pouco Recife também. Foi impressionante como é que a resposta que a sociedade local, né, que essas organizações locais, sejam coletivos, sejam ONGs, sejam lideranças, sejam voluntários, essa diversidade de sujeitos coletivos, né, ou individuais, que deram respostas imediatas na tentativa e na busca de proteger essa comunidade, proteger as vidas nesses territórios. Isso foi tão interessante porque não ficamos só no campo do dar a comida, só de aplacar a fome, mas produção de conhecimento, análise de dados, né, formulação de novos dados, enfrentamento, né, com a divulgação dos dados oficiais e chamando a atenção, e principalmente isso, jogando luz nessa distanciamento e ausência do poder público e falta de coordenação do poder público nesses territórios. Então, assim, foi uma coisa importante, bacana, e a gente tem esses elementos para poder continuar pensando nessas possibilidades de seguir e quais são os desafios que temos pela frente. Eu diria também que é importante, nesse momento, a hora de se posicionar. E aí eu estou falando para esse nosso campo de filantropia, né, de fundações, instituições, do campo da filantropia, que tradicionalmente tem e já vem se aproximando muito fortemente de uma agenda mais progressista, mas é fundamental um posicionamento na defesa desse bem comum, né? Na defesa radical, né, do que está ali nos eixos da ODS. E o que eu estou chamando de defesa radical é pensar o seguinte, de que esses elementos em que estão agora presentes nos movimentos sociais, nos territórios, eles trazem, né, com eles a possibilidade da gente e aí fazer um enfrentamento da ausência do governo nessas iniciativas muito importante. E aí, independente da questão partidária, ideológica, mas é uma defesa de vidas, é uma defesa de projeto, né, de desenvolvimento, que é importante que se incorpore essa perspectiva dos territórios. Por quê? Eu acho que a gente vive uma ameaça profunda da democracia. Nesse sentido, a participação, que não tem nenhuma aderência no governo atual, ela precisa ser recuperada, precisa ser colocada no centro da conversa. No centro da conversa. Por quê?
ela é fundamental para que a gente caminhe junto, para que a gente possa elaborar propostas que levem em consideração a vida real, que levem em consideração a demanda desses territórios. Isso só é possível você abrindo o ouvido, você incorporando esses segmentos na confecção e na elaboração de propostas. Então, nesse sentido, a gente tem uma tarefa hercúlea, que é lidar com o poder público que desqualifica o movimento social, que criminaliza as lideranças, que desqualifica qualquer iniciativa que tenha qualquer elemento de autonomia presente. Então, essa eu acho que é uma questão fundamental para a gente pensar. Como é que a gente, esse nosso campo, né, que está sendo aqui conversado, como é que garante a autonomia desses movimentos sociais, dessas iniciativas, como é que articula e coloca em pauta elementos que claramente está defendendo um posicionamento, está defendendo uma autonomia, mas está levando para o debate a realidade direta e necessidade absoluta dessa população. Eu falo, eu sou do movimento Favelas, então, assim, eu acho que, historicamente, as favelas, estou falando aqui no Rio de Janeiro, com mais de 100 anos, né, a gente tem uma dificuldade muito grande de ser incorporado pelas políticas públicas como uma parte indissociável da cidade. Então, assim, mas não tem como negar, né? A favela ela é tanto esse elemento que acaba ameaçando essa própria normatização de uma cidade, mas ela também tem o potencial e é o lugar de inovações e de respostas objetivas. Então, assim, é fundamental que nesse processo a gente possa realmente dar voz, né, e prioridade às demandas e as características e as vozes que vêm desses territórios. Eu acho que essa é uma contribuição fundamental que esse campo pode dar num diálogo direto com os movimentos sociais, com a sociedade civil de uma forma mais ampla.